Começa agora seu podcast No Contexto, o podcast que nunca sai fora do contexto da sua vida, da Bíblia e, é claro, da nossa lição da Escola Sabatina Jovem. A lição da Escola Sabatina Jovem, Contexto Bíblico, que nesse trimestre, que já está caminhando para o final, estivemos tendo a oportunidade de estudar sobre um livro incrível da Bíblia, que, como todo o restante da Bíblia, tem Jesus como personagem central. E tem nos dado vários vislumbres e uma compreensão cada vez mais profunda nessa caminhada, nessa jornada de estudo da Bíblia sobre a pessoa incrível de Jesus Cristo. Queremos agradecer você que tem acompanhado nossa transmissão, os nossos vídeos, nossos áudios, sobretudo essa temporada que tem certamente ajudado muito a você e a mim a crescermos na nossa experiência com Jesus. Nessa lição estamos estudando sobre a vida cristã reavivada pelo sacerdócio de Jesus. Bom, estamos hoje aqui muito bem acompanhados. Eu estou bem acompanhado, hein? Estou com uma figurinha marcada, que daqui a pouco ele será apresentado. Mas hoje temos a alegria de ter alguém aqui que, pelo que eu percebi, é fã de carteirinha do podcast No Contexto, hein? Ele é literalmente o faz tudo, gente. Aquele cara que faz tudo na igreja. O cara é sonoplasta, é do Ministério da Mulher, Ministério da Criança. O cara bate a bola no centro, corre, faz o gol, comemora, leva a bola pro centro de novo. É líder de jovens. O cara é completo, tá? Tá só esperando um tempinho para reativar o clube de volta, que também é desbravador. Ele é fantástico. Matheus Gomes é o nosso convidado especial dessa manhã. Ele é da Igreja de Jardim Grimaldi, lá do distrito de Jardim Planalto. É um prazer, Matheus, receber você aqui nessa manhã. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Prazer é todo meu. Nossa, tô até um pouco nervoso aqui, não repare se a voz tremer, gaguejar um pouquinho. É um prazer enorme estar aqui. Poucos dias atrás eu estava assistindo o podcast em casa e agora estar aqui. Prazer enorme. Só queria mandar um abraço e um beijo para todo mundo de casa, minha família, o pessoal da minha equipe jovem, que eles pediram esse abraço. Então tá aí dando um abraço para vocês. Um abraço para a equipe de jovens aí de Jardim Grimaldi, hein, gente? Isso aí. Eu também não tô aqui sozinho, né? Tô com meu querido amigo pastor Antônio Casimiro, lá do distrito de Franco da Rocha. Aê. Animado. Prazer estar aqui com você, viu? Ok, olá, Matheus. Bom dia aí a todos vocês aí que estão nos acompanhando nesse podcast maravilhoso. Também estou bem acompanhado, pastor César, que é departamental de Aventureiros e Desbravadores. E ele é lá do Rio Grande do Sul. Olha, pois está conosco aqui, hein? Aí, tchê. Que barbaridade. Que barbaridade só. Fala, guri. É isso aí. Estamos juntos. Uma alegria estar juntos aí mais uma vez. E agora aqui, ó, fazendo uma homenagem para quem está nos assistindo aqui ao Ministério Jovem. Eu vou. Sim. Eu não só vou como eu fui. Já estou lá. Essa música é top, hein, rapaz. É isso aí. E coube a mim apresentar aquele que é o inoxidável. O camarada é um mito do Ministério Jovem, da divisão sul-americana, mas pra honra e glória de Deus está aqui na PL, é ele, pastor Fabrício. Alegria estar junto. Rapaz, que emoção, hein? Gostei, César, rapaz, você chegou chegando, hein? Tamo junto. Obrigado, amigão, é um prazer estar com você também aqui, obrigado pela parceria, aí estamos juntos aí, MDA, JA, fazendo uma grande parceria para mobilizar essa juventude aí, para continuar avançando e desafiando os jovens a dar uma resposta, só uma resposta para Deus, a não ser dizer a ele, eu vou. É isso aí. Bom, olha gente, só, vocês estão aí, eu vou. Caleb, hein? Aí, eu ó. vou. Caleb, aí, meu. Obrigado, pastor Casimiro, obrigado, Mateusão, aí pela companhia, pela presença. É muito bom ter vocês aqui. E a gente tem a oportunidade de poder fazer desse momento aqui, um momento de estudo da Bíblia, mas que tem como principal objetivo ser uma ferramenta a mais aí na sua igreja local, você que é diretor da Escola Sabatina, você que é professor da Escola Sabatina, que é diretor do Ministério Jovem, faz parte aí, de alguma forma dessa equipe que tem fomentado essa base sólida para cada jovem cristão aqui da Paulista Leste ou de fora aqui do nosso território, do Brasil, do mundo, que tem feito dessa ferramenta que é a Bíblia e a lição, que é um recurso para a gente compreender a Bíblia de forma sistemática, fazer desse recurso um recurso a mais, né? Tem vários recursos hoje, o podcast No Contexto vem para somar, para que você tenha novos insights, tenha um ambiente de descontração, estudo da Bíblia, como é na sua classe de jovens aí, um recurso para você aprofundar mais o seu conhecimento, o seu estudo desse livro tão especial, dessa temporada que certamente tem agregado muito para nossa compreensão a respeito da pessoa incrível de Jesus Cristo, tá bom? Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais, no nosso Instagram, Jovens Adventistas APL, você acompanhar todos os bastidores,
semanalmente, tem vídeo diário da semana, tem links aí para outros recursos da lição e também para o nosso podcast, para você ficar por dentro de tudo que acontece aí no Ministério Jovem aqui na Paulista Leste, tá bom? Não esquece de seguir a gente lá e compartilha com seus amigos também, pra gente ficar atualizado de tudo que acontece no Ministério Jovem aqui na PL, tá bom? Não esquece também de seguir a gente aí ou curtir a gente, ou acompanhar nossa playlist no canal do YouTube da Paulista Leste. Lá também está sempre disponibilizado o nosso material no sábado à tarde, o nosso videocast ou podcast em vídeo, para você acompanhar também aí com os jovens da sua comunidade, da sua igreja. E pela manhã, às 9 da manhã, já o material em áudio para você escutar na plataforma que você quiser, Spotify, Deezer, não importa. O importante é que você escute. E você que é professor da Escola Sabatina ou diretor de jovens, sempre no início aí da sua classe da Escola Sabatina, ou quem sabe no final, não esquece de compartilhar nos grupos aí, ou no grupo do WhatsApp da sua comunidade, da sua igreja. Ok? Bom, antes da gente começar esse estudo, quero convidar o Matheus para fazer uma oração, pedir a bênção de Deus para a gente poder entender e que esse estudo seja proveitoso para todos nós, especialmente para quem vai estar ouvindo e vendo o material do conteúdo do podcast no contexto. Amém. Ora aí, Matheusão. Vamos orar? Eterno e maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais de Ti. Queremos Te pedir agora o Teu Santo Espírito, que Ele possa estar conosco, possa nos ajudar, ó Deus, a tanto compreender, aprender, que nós sempre aprendemos cada vez mais com o Senhor. Nós possamos também transmitir essa verdade a todos que estão ouvindo. Abençoe a cada um dos seus filhos, abençoe a Tua igreja, abençoe a todos nós. É o que Te pedimos e Te agradecemos por Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Matheusão. Hoje, olha, se tem um texto na Bíblia, ou perdão, no livro de Hebreus, que quem sabe é recorrente, a gente pensa muito, cita muito, é um texto que certamente resumiria muito bem esse livro extraordinário, né? Inclusive, é, de forma bem sugestiva, né, o tema da lição dessa semana. Autor e consumador da fé. Lembrando que essa lição de jovens está trabalhando junto com o tema dos adultos, que provavelmente é o mesmo tema da semana também, mas é um tema muito sugestivo e que vai dar muito pano para manga, né, Cezão? Aqui para a gente bater um papo legal aqui sobre a importância da fé, tá bom? E quem é o autor, originador, aquele que criou esse mecanismo que nos faz nos conectar com Deus de forma tão prática, né? Antes disso, eu queria ler um texto da Bíblia, que é o texto base da semana, está no livro de Hebreus, capítulo 11, vou ler do 1 até o 3, depois vou ler outros versos também aqui, tá? Bom, vou ler aqui Hebreus capítulo 11, do versículo 1 em diante, diz assim, ó: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entenderam que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Aí vem aqui uma sequência, né? Uma frase muito recorrente, né? Pela fé, fulano fez isso. Pela fé, fulano fez aquilo. E isso se tornou aqui um momento muito célebre aqui desse texto, desse livro, né? Que é a conhecida chamada Galeria da Fé. E eu queria ler um outro texto. Está no versículo 39, verso 39 e o verso 40. Aí aqui do capítulo 11, 39 e o verso 40. Todos eles obtiveram, dessa lista que a gente não vai ler aqui por questão de tempo, todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Achei muito legal isso aqui. E eu queria ler outro texto aqui de Hebreus 12, que o texto base da semana está entre o capítulo 11 e o capítulo 12, né? E agora eu vou ler aqui 12 do 1 em diante. Diz assim, ó: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme. Eu gostei dessa versão aqui da transformadora, viu, César? Fala assim, ó: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder. Olha. O líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava,
ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. E vai fazer um grande contraste, né, entre aqueles que toda vez aqui a Bíblia mencionou pela fé, Abraão, pela fé, Abel e tal. Tem um aqui que não agiu pela fé. E quando perdeu o que Deus tinha prometido para ele, né, porque ele era o primogênito, né, um dos filhos de Isaac, estou me referindo aqui a Esaú, verso 17 é assim, quando ele perdeu a bênção da primogenitura. Como vocês sabem, olha o que o autor está falando aqui na carta, como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis, referindo-se a Esaú, a bênção do pai foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Enquanto outros se apegaram com todas as forças àquilo que Deus tinha prometido, há também uma referência bíblica aqui de pessoas que deixaram de lado as bênçãos, as promessas superiores que Deus havia feito para eles no passado. E aí o fato, embora a lição tenha falado, esteja falando aqui abertamente sobre uma galeria da qual a gente é motivado a fazer parte, o fato é que também temos, né? Acho muito interessante, achei muito legal essa parte da lição dizendo que Deus não excluiu a dúvida, Deus não arrancou a dúvida para quem quiser alimentá-la, né? Ao invés da certeza, né? E o que vocês tiraram já de cara aqui, gente? Vendo aqui, o texto é muito sugestivo, são 2 capítulos que recomendo que você leia em casa, que está muito top, muito bom. Vai dar um vislumbre um pouco mais amplo do tema geral da lição, leia com mais tranquilidade. Mas aquilo que a gente destacou aqui, a gente pôde perceber que houve um grupo no passado que se destacou especialmente por demonstrar ou por ter fé em Deus. É interessante notar, pastor Fabrício, que a fé ela é uma palavra tão pequena, mas de um peso muito profundo. Esse capítulo 11 do livro de Hebreus ele é muito interessante porque ele já começa descrevendo o que é a fé. Em outras palavras, é você confiar, é você acreditar, mesmo sem você ter visto. Você vai ver que a lição aqui ela destaca um pouco também de Abraão, quando Deus o chamou lá da sua terra, para ir para um lugar que ele não conhecia, não sabia nem onde era. Imagina, você está ali no conforto da sua casa, no conforto da sua família, e de repente chega alguém e diz, olha, sai daqui, vai para tal lugar, e você vai confiando, você vai acreditando. Tem muita disposição para ir, né? Isso, tem a disposição, e você se coloca à disposição. Eu vou. Você não sabe nem para onde é ainda, não sabe que rumo vai tomar, o que vai acontecer a você. Mas mesmo assim, pela confiança em Deus, acaba indo. E o interessante é que essa galeria aí do capítulo 11, ela descreve uma lista imensa de muitos personagens que no passado venceram pela fé. E hoje, mesmo no mundo que nós estamos vivendo hoje, aqui, agora, diante das dificuldades, cada época tem a sua transição, cada época tem os seus obstáculos, cada época tem a sua individualidade. E hoje, para nós, a receita fica praticamente a mesma. É interessante você olhar essa chargezinha aí. O que você conseguiu extrair dela aí? Olhando para essa charge, tem uma lista aqui de personagens, né? Tem um em branco aqui no final, né? Parece também. No final tá em branco, né? Que lição você tirou para você espiritualmente aí? A lição que fica para mim é que eu estou aqui exatamente para dar continuidade a essa galeria. O segredo da vitória dos heróis do passado é o segredo dos heróis do presente, pela fé. E aí, Mateusão, você se sente parte dessa galeria também, hein? Dá pra colocar tua foto aqui ou não dá? Eu espero que sim. Sabe qual foi a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu li isso daqui? Parece muito aqueles quadros de funcionário do mês. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. E é uma alusão bem interessante, porque são realmente funcionários da fé, né? Da empresa de Deus que tiveram um destaque ali. E o espaço branco é geralmente para nós também termos a chance de ser um funcionário do mês, ter esse reconhecimento sendo heróis da fé. Eu achei isso muito interessante. Que legal. E aí, Cezão, o que é que você tirou? Rapaz, eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de vir aqui na APL, na Associação Paulista Leste, mas lá no Ministério do MDA, na sala do MDA,
Tem a galeria, uma galeria de fotos lá, rapaz. Você já viu lá? Tem a galeria de fotos. Não tá completa, não. Não tá, mas ó, tem Ronaldo Arco, Pastor Paulo Fernandes, Valiante, rapaz, só os camaradas top. E aí, quando eu vi aquela galera, eu disse, camarada, será que eu vou ter coragem de colocar a minha foto aqui? Eu tô achando que não. São os Paulo caras Fernandes feras. tá linda, tu viu? Tá linda, tá linda. Mas, Piada rapaz... interna. Depois, quem quiser ver o museu do Ministério do Explorador, é só ir lá na sala do só ir lá. do Ministério Jovem, né? Mas aí eu fiquei pensando, eu não tenho coragem de colocar aqui minha foto. Quem sou eu? Chegando agora e tal. Mas aí Tá eu chegando, comecei... Tá chegando. Mas eu comecei a ver essa galeria aqui e eu vi o seguinte, ó. Tem algumas pessoas aqui que eles não são tão modelos assim, rapaz. Tão modelos assim. Aparece aqui, por exemplo, Abraão, que assim, foi o pai da fé, mas teve um momento que acabou duvidando com Agar e tal. Teve ali um filho, Ismael, que sabe... Engraçado, todas as pisadas na bola de Abraão tinha que ver com sexualidade, né? né? Então, assim, falando no nosso contexto geral aqui, no caso aqui que são jovens, é porque é um ambiente, é um momento desafiador da vida, né? Claro. E é claro que não que isso não aconteça com pessoas mais maduras, né? Sansão também. Mas é interessante, né? Perdão. Sansão, Davi, Raabe, sabe? São pessoas que talvez não são tão modelos assim, mas eles aparecem lá na galeria dos heróis da fé. Então, quando pede ali para colocar minha foto, olha, eu fiquei até tentado em colocar minha foto ali, porque Deus, apesar de nossos defeitos, meu amigo, ele nos ama e pela fé ele nos dá o galardão, nos dá a vitória. É verdade. Que legal, hein? Interessante. Cada um olha de um jeito e tem uma perspectiva diferente, né? É o legal da tirinha, você que está aí também acompanhando, faça bem uso desse material. Na realidade, na lição, ou com a tirinha, dava pra gente passar horas aqui conversando, né? Sobre, vendo, né, de certa forma, de forma bem assim, objetiva, né? De que eles não eram perfeitos, né? Eles também tiveram seus altos e baixos, eles também fracassaram, também tiveram suas dúvidas, também, em alguns momentos, negaram a Cristo. E o mais né? interessante disso, pastor, o mais interessante nesse ponto aí, Desonraram a Cristo, né? o ponto que foi citado aí agora pelo pastor César, é que independente dos nossos erros, independente das nossas falhas, nós podemos ser justificados diante de Deus por meio da fé. Amém. É isso aí. A fé, ela justifica, a fé em Cristo justifica cada um de nós. É fantástico. É isso aí. Então, na realidade, aqui está o desafio aqui nosso, né? Já de cara aqui na lição. O nosso grande desafio é, pela fé em Deus, colocar aqui a nossa fotinha, né? Porque, na realidade, eles começaram, mas não terminaram, né? A corrida, né? Na realidade, a grande maratona, né? Essa troca de bastão está acontecendo literalmente agora, né? Quem sabe para você que está aí em casa aí, tá, quem sabe se sentindo fracassado, olha para sua vida e não vê uma vida muito linear, né? Crescente, às vezes, quem sabe, na sua experiência com Deus. Olha para essa galeria, para um dia só para ler. Agora leia com honestidade, você vai perceber que tem uma galera muito parecida com você aqui. E o que tornou eles aptos a fazer parte dessa galeria foi justamente o fato de confiar, de crer naquilo, ter certeza daquilo que Deus prometeu para eles, tá bom? Bom, a gente está aqui dando continuidade, agora eu queria a ajuda de vocês para contextualizar, né? Na parte aqui do contexto, na parte de domingo aqui, eu queria pedir a ajuda de vocês, porque a lição dá aqui uma sugestão, achei bem interessante, né? A corrida da fé. Bom, a fé está sendo desenvolvida aqui como se tivesse alguém, ou como se fosse alguém que estivesse literalmente correndo, né? E é interessante porque a lição dá essa... Paulo fala sobre isso também, né, na carta ao Timóteo, né? Ele fala assim, olha, combati um bom combate, compara a vida cristã a uma luta interminável, né? Completei a carreira ou a caminhada, né? Isso. E nessa caminhada, perca qualquer coisa, cara. Perca emprego, perca oportunidades, perca namorada, perca qualquer coisa. Às vezes, quem sabe, até status, mas não perca a sua fé em Deus, porque é a única coisa que vai te manter firme nessa caminhada, né? E vocês aí, o que chamou a atenção de vocês aí nessa parte de contexto? Que nos ajudasse aqui aos nossos acompanhantes aí do nosso podcast a contextualizar o que é essa corrida da fé. Eu acho que corrida da fé é um termo muito interessante. É literalmente uma corrida, essa vida, essa caminhada. E o mais legal é que é uma caminhada colaborativa. Tipo, ninguém vai conseguir conquistar sozinho. Os corredores do passado, assim, se posso dizer, eles correram, né? Não completaram em sua totalidade. O único que completou foi Cristo, a única testemunha da
da recompensa, né? Ele confirmou que a recompensa é realmente verdadeira. Todos os outros corredores vieram, viveram, infelizmente morreram, e nós aqui estamos no último ato dessa corrida, né? O último ato, nós temos que terminar essa corrida e assim validar tudo. E com Jesus desfrutarmos dessa vitória, no final dessa corrida. Interessante, né? Então, você ia falar? Opa, sim. É interessante o termo corrida, a palavra corrida. Contextualizando aqui um pouco, durante uma corrida, o que é que mais nos dá vontade de fazer? Desistir. A gente começa a correr ali, aí vem aquele cansaço. Às vezes aquela corridinha da manhã já viu o que, Nossa, que eu vim fazer o aqui. que eu fui fazer, rapaz? Começa aquela carreirinha, vem a sede, a vontade de beber água, a vontade de parar. Eu tô cansado. E não é diferente na vida espiritual. Na vida espiritual nós encontramos essas dificuldades, nós encontramos essas barreiras. Às vezes nós passamos por momentos em que às vezes vem aquela vontade de desistir, mas aí agora entra a fé, né? Que é a confiança nas promessas de Deus. Mesmo sem as mesmas ainda terem sido concretizadas na nossa vida, ainda assim nós confiamos. Ainda assim nós acreditamos, nós vamos em frente. Não, eu não vou desistir, porque algo maior está ali à frente à minha espera. É isso aí. E aí, Sem Cezão? dúvida. Rapaz, eu não sei quantos de vocês já correram aí, mas eu gosto de correr. Essas corridas de rua aí, 10 quilômetros, 15 quilômetros, eu gosto de correr de vez em quando. Misericórdia. Comecei com um rapaz, ele era tesoureiro da igreja, onde eu era pastor, e ele, vamos lá e tal, vamos. Aí ele disse, então nós vamos correr. Primeira corrida, marcamos e tal, enfim, para correr. Ele disse, você corre 5 quilômetros todo dia. E aí quando chegar no dia 10 quilômetros, você vai tranquilamente. Eu disse, tá bom então. Comecei a correr 5 quilômetros, estava preparado, né, enfim. Aí quando o dia da corrida, eu lembro que tinha um senhorzinho, devia ter uns 90 anos, acho que até tava com um mal de Parkinson, meio tremendo assim e tal, né? Enfim, do meu lado. Olhei pra ele e disse, esse aí não chega nem na metade e tal. E eu tava preparado, eu tô preparado. E eu lembro que eu comecei a correr, e sabe, quando eu vi aquele povo ali, todo mundo ficando pra trás e tal, inclusive meu colega, né? Eu disse, meu amigo lá, eu disse, Brunão, desculpa aí, mas eu tenho que ir na frente. Mas isso aí foram os primeiros 5 quilômetros. A corrida não era 5 quilômetros, a corrida era 10 quilômetros, meu amigo. Eita, e aí Deus. o sexto quilômetro, sétimo, aí eu tava me arrastando, eu não aguentava mais. Quando eu tava nos 300 metros pra terminar a corrida, quando eu vi aquele senhorzinho que eu achava que não ia terminar, passou na minha frente. Passou na minha frente, rapaz. Eu disse, meu Deus, misericórdia, né? Não, tremendo, rapaz. Olha, e eu pensei na seguinte, a nossa corrida não é diferente. Não é uma corrida de 100 metros, que em 100 metros você termina a corrida. É uma corrida de anos. Você vive 70 anos, 80, 90, 100 anos. É uma corrida de anos. Por isso que o apóstolo ele diz o seguinte, olha, nós precisamos nos desapegar de todo o pecado que tenazmente nos assedia, porque isso atrapalha a corrida, nos deixa mais devagar, Tudo pesa, né? vai pesando. E ele diz, para isso, nós temos um incentivo. E eu lembro que no dia lá, rapaz, eu levei, sei lá, 1h30 para terminar uma corrida de 10 quilômetros. Meu amigo Bruno já tinha chegado, e ele tava com o Jonatas, meu filho, nas costas dele, assim, sabe? E a minha filha, ela, nos últimos 300 metros, ela foi ao meu encontro, ela vai lá, pai, você vai conseguir e tal. Parecia um herói, chegando lá, sabe? E aí, quando a Bíblia diz que tem uma nuvem de testemunhos, eu fico imaginando isso, sabe? São pessoas que já viveram, já morreram. Mas eu fico imaginando Moisés dizendo, olha, eu sei que as riquezas do mundo, elas são grandes e tal, enfim, mas gente, vai dar certo, não pare, vai dar certo, você vai conseguir, você vai conquistar, porque o céu é mais importante do que um palácio lá de Faraó. Eu fico imaginando coisas assim, sabe? Desse tipo assim, sabe? E ali a galeria dos heróis da fé, ela mostra algo semelhante para nós, né? E aí, um outro ponto só para encerrar essa parte, eu diria o seguinte: nosso alvo, embora Moisés está lá para dizer, Abraão está lá para dizer, eu fui o pai da fé, teve momentos difíceis, mas estava lá e tal, mas os nossos olhos têm que estar voltados em Cristo Jesus. Amém. Aí jamais nos decepcionaremos. Que é a nossa verdadeira recompensa. Nossa né? verdadeira recompensa. Interessante, Deus gosta dessa coisa de recompensa, né? Em Hebreus 11, verso 6, que é um texto bem conhecido, ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe, Ele é real, e que recompensa aquele que o busca. Então é muito legal poder perceber na Bíblia que Deus é um Deus que Ele recompensa. Sim. Qualquer tipo de esforço que é feito pela fé em torno das suas promessas, da sua vontade, de querer fazer a sua vontade, andar no seu caminho, de correr, de caminhar ao lado dele, a fim de um dia viver com ele para sempre, não será feito nenhum tipo de esforço desse tipo, dessa natureza, pela fé, que não será recompensado.
E eu acho muito legal, né? Saber que Deus ele vai recompensar todo e qualquer tipo, cada passo que dermos nessa caminhada para um dia nos encontrar com ele. Agora tenta imaginar uma coisa. Quando nós estamos aqui numa corrida, eu estava escutando a história aí do pastor César, me acabando de rir aqui por dentro, aqui, sabe? Numa corrida, quando você... Tava até se sentindo mal, né? Porque você caminha de manhã e já tava pensando em desistir. Não. O cara fez 10 quilômetros. Nossa! Um dia eu chego lá, Atleta também aqui, viu? Goleiro do Vitória aí. Bora, rapaz! Sim, ó. Então, tenta imaginar aqui agora, você numa corrida, você chega ali ao final e você ganha aquele troféu. A alegria que você fica, alegria ali, você quer falar pra todo mundo, sorrindo, você tá no pódio. Agora tenta imaginar a corrida cristã, a corrida da fé. Porque hoje, na corrida humana, em uma maratona, tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro e por aí vai. Mas na caminhada cristã, mesmo que você chegue em último, você é o campeão. Você Mesmo recebe. mesmo que você chegue por último, você terá o mesmo prêmio que daquele que chegou em primeiro O lugar. importante é terminar. O importante é você terminar a corrida. O importante é você chegar ao final. Tem uma galera que começa, né, cara? Começa até mesmo. Eu fico pensando em Isaú, né? O cara tinha tudo pra dar certo, né? Imagina, era o cara mais destacado, tinha mais habilidade, tinha um carinho do pai, aquela coisa toda, né? E ele Exatamente. trocou literalmente todas as bênçãos. A primogenitura não envolvia só bênçãos financeiras, né, a maior parte e tal, mas especialmente a bênção de representar a Deus na família, né? A bênção de ser o sacerdote, o líder espiritual da sua casa, né? De poder indicar as pessoas o caminho, né? Falar sobre Deus, não deixar o nome de Deus morrer ao longo da história, né? Na sua própria geração. E ele começou, muita gente começa, né? Com todos os pré-requisitos para começar e terminar a caminhada, né? A corrida com Jesus. Quanta gente que eu vejo aí crescendo na igreja, se desenvolvendo, líderes jovens, né? Gente que eu vejo aí despontando, pastores, né? Por vez ou outra a gente vê um outro desistindo do ministério, e a gente fica assim pensando, mas como é que pode? Pelo que deveríamos trocar, né? A recompensa de Deus? Por um O que prato de leva uma lentilha? pessoa a fazer isso? Às vezes Trocar. tentar, de certa forma, uma coisa às vezes momentânea, né? Um prazer tão, às vezes, curto, passageiro, transitório, por aquilo que é eterno. E às vezes a gente quer ter de volta e não consegue, né? Como o caso de Esaú, né? Verdade. É interessante. São pessoas que começam muito bem a corrida, mas não terminam. E não terminam, muitas vezes, é porque não tem aquela companhia ou não aceitam, às vezes, a companhia de Cristo Jesus. Porque Jesus, ele tá ali no momento da começo, porque diz que ele é o autor, ele é o consumador. Ele é o consumador. princípio, ele é o também- originador, né? E também é o consumador, ou seja, ele é o princípio e o fim, mas não é só o princípio e o fim. Ele é o meio também, ele é o caminho, ele é o caminho, né? Agora, eu acho interessante o seguinte, embora a galeria dos heróis da fé, muitos deles ali morreram, 2 deles nós temos ali que, meu amigo, eles já receberam como recompensa. 2 deles ali. Enoque diz que andou 300 anos com Deus e Deus o tomou para si, já tá no Só céu. 300, hein? Já recebeu. 300 anos. Né? E a gente vê Moisés também, rapaz. Verdade. Moisés, quando a gente vai lá em Verdade. Judas, lá, né, o livro de Judas ali, ele fala, ou a carta, né, de Judas, ele fala sobre Moisés, que ali foi ressuscitado e apareceu, inclusive, no Monte da Transfiguração para Jesus. Isso. E eu ainda citaria mais um, embora talvez não seja comentado ali, Não. mas foi Elias. Elias. Rapaz, Elias foi pro céu na carruagem de fogo. Então, se a gente pensa em ganhar o troféu de primeiro, segundo, terceiro lugar, eu digo por aqui, não é nosso mais no céu, nessa corrida, não é mais nosso. Primeiro já tá lá o Eu Enoque, tá só lá. quero é Moisés. chegar. Essa né? galera sabe. Então pode, já era, esquece o pódio. Já teve medo terceiro lugar, né? Mas aí Paulo também, ele é maravilhoso nisso, né? Porque ele diz o seguinte, ó, completei a carreira, guardei a fé. E aí ele diz assim no verso, desde já, a coroa da justiça me está guardada. Não somente Não só pra mim. Não somente a mim, mas para todos que Oh, amam a sua glória. vida. Aí é benção, é benção. E Hebreus 10, 38, Paulo nos diz, né? O justo viverá pela fé. Pela fé. E a galeria? O justo correrá pela fé. Correrá pela fé. Correrá, tá bom. Uma outra tradução aí. É. A Quem sou eu, né, galeria, gente? a galeria lá do capítulo 11 mostra, pela fé. Pela fé. É pela fé que a gente vai vencer. As dificuldades virão, mas pela fé nós vamos confiar que Deus está à frente de tudo, estará lá nos ajudando, Aham. estará como, por exemplo, a filha do pastor César. Corre, pai, vamos lá, vai Vai dar conseguir. certo. Falta só 300 metros, sabe? Da importância de cada um de nós animar um ao outro, né? Porque tem hora que desanima, né? Tem hora que é Desanima. difícil e tal, né? Tem hora que o sol esquenta demais, a gente desidrata. A gente pensa que vai valer a pena, vou chegar no final, o que vai ter lá? Então é muito importante o ânimo, né? De um pro outro. Por isso que eles existem, né? Por isso que eles antes de nós existiram, para que a gente, sem eles,
a gente não seria a mesma coisa, né? É muito legal poder olhar pra trás e ver gente que inspira a gente. Dentre todos nessa galeria, teve um que se destacou. Quem foi, gente? Me ajuda aí. A lição fala aqui na parte do compreenda quem é esse personagem Abraão, que até né? isso aí. Por que Abraão. ele se destacou tanto? Por que ele é chamado de pai da fé? Eu acho que Abraão, ele se destacou como pai da fé porque ele amava muito a Deus. Acho que a fé, ela atua pelo amor, né? Verdade. É um subproduto do amor. Abraão, ele amava tanto a Deus que ele confiava. Eu acho que quando você ama uma pessoa, essa pessoa também te ama, há uma reciprocidade aí, você não duvida de que aquela pessoa vai cuidar de tudo. Aham. E é exatamente assim com Deus. Quando nós amamos a Deus, e Deus com certeza nos ama também, nós temos a certeza de que ele vai fazer isso, que ele vai cuidar de nós. E Abraão confiava tanto, mais tanto, que ele ofereceu o próprio filho. O pastor Fabrício, acho que é pai, né? O pastor César Sim, também sim, é pai. Imagina você Também, viu? amar tanto. Você também. Eu não sabia. Você é novo, rapaz. Você já tem filho? Isso aí, Que novo, rapaz. Eu também sou. Tenho 2 cachorros lá em casa. Mas então, Deus não, aliás, Abraão amava muito a Deus ao ponto de oferecer o seu filho, porque ele confiava. Imagina você oferecer o seu filho em sacrifício. Só que a própria lição fala, né, acho que citando História da Redenção, não lembro exatamente qual livro, mas fala que Abraão, ele achava que mesmo depois dele sacrificar o filho dele, Deus viria e ressuscitaria o filho. Nossa, Até aquele fantástico ponto da isso aí. história, ninguém tinha ressuscitado. Abraão acho que nem tinha um termo pra isso, termo Não tinha ressuscitar. nenhuma Não referência tinha pra nenhuma isso. referência, mas ele confiava tanto em Deus que ele achava que, mesmo depois dali, Deus ia ressuscitar o filho. E Deus foi mais tremendo ainda. Ele não só proveu outro sacrifício no lugar de Isaac, como pegou Abraão e falou: Abraão, você passou no teste. Agora você é o pai Ele da já fé. tinha matado, né, o filho no coração, né? Ah. Ele já tinha sacrificado, já pensou? Eu vi um tempo atrás, né, uma pessoa que mora na região do Oriente Médio, contando um pouco sobre essa questão da importância, né, de Deus e do pai, né, em relação aos filhos, né? Tanto que ele contando um pouco do testemunho dele, ele falando como é difícil quando você aceita, né, fazer parte da fé cristã e tudo, né? Porque é um rompimento completo. Nós temos assim separados hoje política, você pode ser de partido tal, né? Você pode ter um relacionamento X com sua família e você pode crer no Deus que você quiser. Lá não, lá é tudo junto, né? Então romper e, por exemplo, se converter à fé cristã é romper com o país, imagina, romper com o governo, é romper com a família, com o pai, é romper com a sua fé que você foi criado. Então é uma coisa muito séria. Quando Deus pediu aquilo a Abraão, e é muito interessante, né? Por que ele fez? E ele explicando pra gente, né? Porque Deus pediu. Sabe? Simples Então, assim. ele pediu e na cultura do Oriente Médio, você obedece, depois você entende. Para que você saibais e compreendais. Você entendais, você entende depois. Você faz, depois você entende. É interessante, né? Porque não tinha muito, né? Não tinha muito sentido, né? Como é que Deus promete um filho, aí depois, tão esperado, tempo passa e Deus pede agora, sacrifica teu filho. Então, na cabeça humana, na lógica humana, pensar nisso seria uma coisa assim muito, né? Não seria racional. Mas porque Deus pediu, ele foi lá e fez. E isso deu um destaque muito grande para Abraão, a despeito das suas falhas, né? Um dos pontos mais importantes que eu acho que se destaca em Abraão é o relacionamento dele com Deus. Ele confia, o que mais levou ele àquela confiança era o relacionamento que ele tinha com Deus. Imagina aí, você Ele era amigo de Deus. Né? amigo de Deus, sabe? Você mora num país idólatra, numa terra idólatra, mas você se destaca pela sua confiança, pela sua fé em Deus. Deus chega pra você, chama pra um lugar que você não sabe onde é, não sabe pra que lado fica. Aí você simplesmente deixa tudo que você construiu para trás, sua família para trás, deixa tudo para ir confiando em um chamado de Deus, em uma promessa que Deus faz. E interessante, Deus ainda diz assim para Abraão: Abraão, vai, eu vou abençoar aqueles que te abençoam. Eu farei de ti uma grande nação. E os anos vai passando e nada do filho chegar, né? A idade chega, a idade dele, a idade da esposa, e nada de chegar. Mas você percebe que a confiança, a fé dele, ela está firme.
Ela está inabalável. Mesmo diante das falhas, mesmo diante dos erros, mesmo diante dos tropeços, ele não perdeu o relacionamento. Ele não perdeu aquela amizade dele para com Deus. Isso fica como exemplo para cada um de nós. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com tudo que nós vemos hoje, vale a pena confiar, vale a pena acreditar em Deus. É isso aí. E é isso, esse destaque que a lição deu aqui sobre a confiança dele que ele poderia ressuscitar seu filho, você mencionou aqui nos bastidores, achei muito Mencionei, legal. né? Foi, Não, sim. com certeza. Mas eu gostaria de destacar um outro ponto aqui também nessa lição, que fala sobre pela fé, porque quando o apóstolo Paulo, ele usa o texto que o meu justo viverá pela fé, pouco antes ele ainda fala, aquele que há de vir, se referindo a Cristo, aquele que há de vir virá e não tardará, e aí ele diz, o meu justo viverá pela fé, ele está usando um texto que já foi citado lá em Abacuque. Lá em Abacuque. Eu acho interessante que lá Abacuque capítulo 2, ele diz assim, olha, escreve numa madeira a tal ponto de que até aquelas pessoas que passarem correndo vão conseguir ler. E eu fico já fazendo a aplicação, a corrida da fé. Tá correndo, ainda assim ele consegue ler, né? E o que era para ler? Era para ler o seguinte, que aquele que há de vir virá e não tardará. E aí ele até dá ele sabe que tem um ou outro que talvez sejam incrédulos, né? Ele diz assim, ó, para aqueles que são incrédulos, se tardar, esperam. Se tardar. Mas aí ele conclui, mas não vai tardar. Não vai tardar. E aí quando Paulo faz isso, ele faz uma aplicação à primeira vinda de Cristo. Cristo veio na plenitude do tempo, no momento certo. E aí ele faz agora sem atrasar nada. Sem atrasar nada. E agora ele faz a aplicação à segunda vinda de Cristo também. Ele vai voltar, não vai atrasar. Por isso, vale a pena vivermos pela fé. É isso aí. E é interessante porque essa mesma projeção que quem sabe nos possibilita fazer parte dessa galeria também, né? Porque a mesma fé que Abraão teve de que Deus ressuscitaria seu filho, mesmo sem ter nenhuma referência, nós também não temos. Temos assim, né? Já tem histórico, relato, tal, mas assim, não temos a nossa experiência, né? Ó, o César morreu e ressuscitou. Pela fé, assim como Abraão, também a gente acredita que quando a gente perde um amigo, que a gente crê que tinha relacionamento com Deus, ele vai ser ressuscitado. Pais que perdem seus filhos, né? Ou a gente mesmo, né? Um dia desse sepultei uma garota que antes de falecer, antes de parar de falar, né? Porque ela estava em estado terminal, ela reuniu a mãe, a irmã e o esposo e falou assim, olha, eu quero que ninguém desanime da fé, porque se eu não receber o que a gente veio buscar aqui, ela estava se referindo à cura, né? Estava com um tumor atrás do globo ocular direito, e ela disse, eu quero dizer a vocês que eu acredito, olha o que ela disse, Olha só. que o Senhor vai me ressuscitar. Amém. Então mamãe não desiste, minha esposa não desiste, falando tal, não desiste, minha irmã, ninguém desiste, se alguém desanimar, anima de novo. Se alguém se afastar, traga de volta, porque eu vou estar lá. Imagina. Eu fui visitar essa menina, nunca ouvi a voz dela. Nunca ouvi. Um dia eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Imagina? Então, pela fé, eu tô falando isso aqui. Da mesma forma que Abraão olhou pro seu filho antes de sacrificá-lo, eu sei que o Senhor pode. Eu vou fazer o que Deus pediu, mas eu sei. Deus tem poder até para ressuscitar, se Ele quiser. Então, é a mesma coisa que Deus espera também da gente. Então, por isso, a gente também pode fazer parte dessa galeria, certamente. Olha a certeza dele. Quando estava lá já no monte, Isaac olha, pai, aqui está o altar, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo. Mas cadê o fogo? Cadê o sacrifício? O sacrifício. Então, filho. Ó a frase aí. Gente, rapaz, olha, hoje pela manhã, quando eu acordei, aí eu olhei assim para meu filho, ele acordou, né? Aí ele olhou assim para mim e começou a sorrir. Aquele sorriso lindo, sabe? Rapaz, sou babão demais. Viu? Então, olhando ali, e eu fico tentando imaginar. E olhando aí, agora você citando isso aí, eu fico tentando imaginar esse ponto, rapaz. Você sacrifica a frase de Isaac, as palavras de Isaac para Abraão: pai, altar, lenha, fogo, cutelo. Cadê o sacrifício? Como fica ali agora a mente e o coração de Abraão? E o interessante é você ver a resposta que Abraão dá, pastor. Ele diz assim, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Cara, que confiança, rapaz. Deve ter falado com lágrimas nos olhos. Eu gostaria de ver na outra visão também, tanto é que ele aparece, inclusive, aqui no própria Galeria dos Heróis da Fé, mas é a visão de Isaac agora. No momento em que o pai começa a colocar ele sobre a lenha.
E diz, meu amigo, ó, Gente. infelizmente vai chegar esse momento aqui, mas você é o sacrifício. Rapaz, e disse que o menino devia ter uns 21 anos. Imagina 21 anos. Um senhor de idade com 100 e poucos anos. Dizer, meu amigo, quem vai ser sacrificado é você agora. Você tá brincando comigo? Você tá brincando comigo? Mata leão ali. Pela fé, mas pela fé ele Pela aceitou. fé eu vou aceitar. Olha só. A fé, jovem. a Lição fé pra ela nossos faz jovens. coisas Com incríveis. certeza. E aí, ó, a gente fica assim, né? Porque é claro que é um exemplo do passado e tal, uma experiência até surreal, né? Pensando na realidade atual hoje, mas não mudou muita coisa, né? Às vezes a gente fica, né? Tô falando que a gente fala para um jovem universitário que fica pensando, mas e aquela matéria na sexta-feira, no sábado? Né? E aquele professor que já prometeu que enquanto ele estiver aqui, eu não vou me formar. Acredite, Deus proverá. Seja fiel a Deus. Amém. Você que tá aí, mas aquele relacionamento, pois é, você tá dentro do padrão do que Deus te orientou? Não está, sai fora. Não tenha dúvida, vale a pena confiar em Deus, porque Deus vai prover para aqueles que confiam nele tudo o que a gente precisa. Amém. Amém. Há outros heróis da fé, vamos correr aqui, o tempo tá correndo também. Há outros personagens que se destacaram também na Galeria da Fé, não foi isso? Moisés, Raabe. Por que Moisés teve esse destaque mesmo? Alguém conseguiu extrair a lição aí? Rapaz, tenta imaginar aí. Você cresce a sua vida inteira num palácio, no meio de todas as riquezas, conhecido como filho da filha de Faraó. E você simplesmente deixa pra O trás. faraó em potencial. Eu ia falar isso, Sabe, faraó em potencial. Você deixar. Todo mundo investindo em você. Você sendo preparado. A E, vida todinha. e você simplesmente, uma parte da sua vida, desiste de tudo isso pra não perder a sua fé. Pra não Esse perder cara- a sua confiança. Esse cara é louco, Indo não é em, possível. indo em busca de coisas maiores. Olha aqui, ó. A própria lição fala aqui: Moisés acreditava que a recompensa de Cristo era maior do que qualquer coisa que o Egito pudesse oferecer ou que ele pudesse perder. Então, Nossa. aqui tem todas as riquezas? Tem. E é ouro, é joias, é Vou ter tudo. posição. tudo. Posição, é rei, é tudo. Não, o que Cristo tem pra mim é muito maior. Muito top. Não há prazeres nesse mundo que se compare àquilo que Deus tem pra É nós. isso aí. E teve outro aí, não foi? Teve outra, na realidade. Outra, né? E ela é inusitada, né, gente? Quem foi ela? Que apareceu na galeria aí. A Raabe, né? A Raabe tem um lugar tanto quanto inesperado nesse topo, porque, que nem a lição fala, poderia ter sido muito bem Josué, que ou... Cananeia, prostituta. Exatamente. né? O que essa mulher tá Mulher? fazendo aqui? Gentia, né? De outra nação, não é? Rapaz. Só que ela é colocada aqui é exatamente porque ela não viu. Ela não viu nada, né? E mesmo assim ela creu. Não viu o mar se abrindo, não viu o pão do céu caindo, não viu nada, né, cara? Exatamente. Ela foi literalmente na pureza da fé. Eu acho que isso é interessante também de colocar, só parafraseando aqui um comentário que eu tinha deixado anotado, como esses heróis da fé, eles colocaram muito a fé em Deus. Às vezes eu vejo as pessoas colocando a fé, muitas vezes, nas obras de Deus. Tipo, quem aqui já não ouviu aquela frase, eu tenho fé que Deus vai fazer isso, eu tenho fé que Deus vai fazer aquilo. E muitas vezes Deus não faz e a culpa recai sobre Deus, a culpa é de Deus. Só que esses heróis da fé, eles provaram que é muito mais especial você colocar a fé no Deus que faz as ações e não nas ações de Deus. Quando a gente coloca a nossa fé em Deus, é bom a gente refletir também no que Deus fez e no que Deus pode fazer. Mas refletindo no que Deus é, tendo fé em quem Deus é, a gente repensa os nossos desejos, que às vezes são egoístas, a gente repensa muitas coisas, e isso até fortalece a nossa fé. É importante a gente Muito considerar bom, isso Mateus, também. Muito, muito, muito bom. Bom, gente, vamos lá. Eu acho... Aqui no... Pois não, vai lá. Acho interessante também aqui, quando a gente fala sobre a questão da Raabe, diz que ela realmente não viu Deus abrir o mar. Mas lá em Josué capítulo 2 diz que ela ouviu. Ela disse, Olha nós aí, ouvimos. ouviu, verdade. E aí vem a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então ela ouviu. E só o fato de ela ter escutado Já sobre foi isso suficiente. já foi suficiente para ela ter fé em Deus e saber que ele ia cumprir as suas promessas com o povo de Israel. Fantástico. Então, fantástico isso. E outro item que eu acho Estamos na mesma interessante... posição que ela. né? Exatamente. Outro Nesse item que eu acho sentido. interessante é o seguinte, porque ela é a conclusão dos heróis da fé praticamente. Porque depois ele cita bem pouquinho. Ele diz, pela fé Abraão fez tal coisa, Tem até pela uma fé, frasezinha que eu aprazo pela isso aqui. fé. Ele diz assim, pela fé, e vai falando e tal. Aí quando chega lá, você vê, por exemplo, quando vai citar Josué, nem fala o nome dele. Ele só diz assim, olha, Pensou, cara. ele derrubou, pela fé, os já muros deu. de Jericó caíram. Cuida os muros de Jericó. Você acha que vai detonar falando sobre Josué? Josué foi o camarada, porque ele levou Conquistou o povo a ali, terra. conquistou a terra e tal, enfim.
E aí quando chega lá não fala nada sobre ele e vai direto pra Raabe. Que mais diremos? Que mais diremos? Que mais diremos? Aí acabou. Termina ali. Que mais O que eu vou diremos? falar mais? O que eu vou falar mais depois dessa atitude dessa mulher? Dessa Não tem mulher. mais o que falar, não, Não tem gente. mais o que falar. É isso que ele disse mesmo, é isso aí. Bom, vamos agora para formar nossa rede semana. Estamos caminhando aqui pro final, gente. Nosso tempo tá correndo, hein? Vamos lá. A palavra-chave da semana é sabedoria. Diz que Deus é sábio, Deus ele sabe de tudo, ele é confiável, porque a sua sabedoria ela é Como é que é? Imprescrutável. Gostou dessa? Né? Rapaz. Rapaz. Eu vou Aí anotar, sai peraí, falar anotar isso daqui. difícil. Porque eu vou ter que pesquisar depois. Dicionário Na Leão. verdade, de fato, é uma experiência, né? Que Deus espera que a gente tenha, né? Com ele, né? De entrega, de confiar que o que ele planejou, o que ele fez, o que ele pensa, o que ele sonhou para nós é infinitamente maior e melhor. A palavra da semana é sabedoria. E que palavra veio à sua mente aí, pastor Casimiro, que pode nos ajudar a construir nossa rede semântica aqui? Incomparável. Aí sim, aí Vou sabe. falar com ele, vou falar com ele, hein? Incomparável. Incomparável. Deus, mesmo sendo incomparável, ele está disposto a nos dar sabedoria. Sabe? O texto bíblico fala: você não tem sabedoria? Pede a ele. Ele vai dar. É isso aí, de sabedoria é o temor de Deus, né? Exatamente. Sabedoria é você submeter à vontade de Deus, saber que o que ele planejou para você é melhor. Imagina, você acredita, sacrifica teu filho. O senhor tá pedindo, então eu faço. Já pensou nisso, cara? É um negócio muito... Não, deixe tudo aí. Seu reino não é aqui não, meu reino é outro. Deixa tudo, palácio, deixa tudo. Mas a cidade aqui não, mas o muro é intransponível. Não. Eu saio do muro, eu acredito. Eu já ouvi o suficiente, eu acredito. Então é muito legal, né, poder saber que essa sabedoria que desperta em nós essa ideia de ter temor a Deus, a vontade de Deus, guardar seus mandamentos, né, fazer sua vontade, é o que vai nos possibilitar, mesmo sendo essa sabedoria de Deus tão incomparável em relação à nossa, né? Mateusão, e aí qual é a sua palavra? A palavra que eu fiz, eu baseei no texto de Filipenses lá, fala um pouquinho do sofrimento de Cristo, né? Eu olhei rapidamente aqui. Diz que, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nesse texto eu peguei a palavra obediência e também perseverança junto com sabedoria. Eu acho que juntando também com fé, que é o nosso tema, fechou aqui o leque de habilidades que se tem. O próprio Jesus tinha essas habilidades, é por isso que ele percorreu toda uma vida completa e venceu de forma completa essa corrida da fé. Eu acho que é interessante frisar isso daqui. Todos os heróis da fé também tiveram. Então acho sensacional, combinou muito bem. Muito bom, muito bom. A palavra é? Perseverança. Perseverança. E você, César, tem uma palavra que você destacou aí? Eu tenho uma palavra. A palavra que eu destaquei aqui seria conhecimento. Através do conhecimento, eu começo, então, a aplicar a sabedoria. E o texto que eu uso, na própria lição, ela usa um texto ali de Romanos, capítulo 1, versos 19 a 21, dizendo que, embora Deus ele seja infinitamente além daquilo que a gente pode entender, está além da nossa compreensão, e querer entender completamente a Deus é como tentar engarrafar Deus, né? Você coloca dentro de uma garrafa, não tem como entender, né? Mas, ainda assim, ele diz o seguinte, que Deus, ele nos dá a conhecer. Ele nos dá a conhecer. Ele nos dá a conhecer através até mesmo das coisas criadas que ele criou. Ele criou a árvore, criou os animais. A gente pode ver que há inteligência na criação. E essa inteligência na criação é uma forma de nós também conhecermos a Deus. Não a forma plena, porque se eu pudesse conhecer a Deus plenamente através da natureza, não necessitaria a Bíblia Sagrada, ou mesmo Cristo vir aqui e tal, para nos dar a conhecer o caráter de Deus. Mas ela já é um bom livro, hein? Já é um bom livro, já que nos dá a entender. Então, eu creio que conhecimento, Deus não quer que a gente tenha uma fé cega, mas ele já nos dá a conhecer, seja por sua palavra, pela pessoa de Jesus, através da natureza. Por aquilo que ele foi criado também. Porque ele quer que a gente crê que ele existe, né? Tá aqui no livro de Hebreus, capítulo 11. Eu coloquei a palavra humildade, né? Tem que ter muita humildade para saber que Deus é mais sábio que você. Não precisava muito, né? Mas assim, gente, tem hora que a gente é tão arrogante, né? A gente se acha, né? A gente quer estar tomando a decisão, a gente às vezes quer abrir, né? Não quer abrir mão da nosso plano, né? E quando Deus, rapaz, baixa a bola aí, seja humilde. E é muito legal você confiar de que Deus tem um plano melhor do que o seu. Bom, finalizando aqui a nossa lição, diz que Deus é o autor e consumador. Como assim, gente? Ele é o que originou esse negócio. O pastor César já mencionou agora há pouco. Pode
finalizar aquele pensamento, você começou agora há pouco, ele tá no começo, tá no final. Tá no começo, tá no final, mas tá no meio também. Como é que funciona aí? Como é que é o esquema aí? Ele é o autor e consumador da fé, não é isso? É, ele é o autor, ou seja, no sentido de ele começar, ele ser o pioneiro, ele ser o precursor. Primeiro, né? O primeiro. Ele também é o consumador, uma vez que ele também é um daqueles que ele viveu a vida, correu a corrida e ele ressuscitou. Então, Ele terminou, ele né? terminou, né? Terminou. E aí, mas aí também tem aquela questão que eu estava falando de nós andarmos com Cristo, né, constantemente. Ele é autor, ele é consumador da nossa fé. E a própria lição deixa claro, né, dizendo o seguinte, que ele é o autor no sentido de que ele é o único que terminou a corrida. Terminou a corrida. Diz que em segundo lugar é porque a vida de Jesus, através da vida de Jesus, tornou possível a nossa corrida. Olha aí. Porque Abriu o caminho, né? se Cristo não tivesse vencido a corrida, chegado no final da corrida, a corrida de todos aqueles heróis do capítulo 11 teria sido em vão. E a nossa também. E a nossa Verdade, também. Que top, hein? E aí, finalmente, diz que Jesus ele se torna também a razão pela qual nós devemos ter fé. Jesus venceu e pela vitória de Cristo nós podemos ter a vitória também, chegar no final da corrida e receber o galardão. Você já pensou, rapaz, um dia, Paulo fala sobre isso, né? Hoje permanece a fé, a esperança e o amor. Imaginou? Um dia não precisaremos mais de fé para fé. crer em Deus, porque estaremos com Fé no face a face. Já pensou, cara? Não precisaremos mais. Eu sei que Precisa mais orar, já pensou? Precisa mais orar. Não, é demais, né? Não, você vai estar face a face com ele. Não precisaremos. É, o que eu orar, já vou falar aqui, ó, sexta-feira falar sobre isso, né? Essa ideia de porque, como fazer parte dessa galeria. Mas assim, a lição termina na quinta-feira falando assim, ó, agora é só vez de correr. Agora é só vez de continuar. Pega o bastão e continue, né? Essa caminhada aí, trabalhe para que quando você tiver, quem sabe aí nos seus dias, quem sabe até por uma questão biológica, passe o bastão, né? A gente está aqui no ambiente falando aqui sobre a questão de novas gerações, né? Os nossos ministérios falam bastante sobre isso, né? O pastor ali, o jovem, o diretor de jovem tá ali para dizer, olha, você agora vai correr, agora é você que Deus está chamando, vai chamando adolescentes, jovens, crianças, né? Para continuar essa caminhada, porque o plano de Deus é que a gente assuma a nossa decisão de correr ao lado dele. Como fazer parte dessa galeria, gente? Tem algum segredo para fazer parte dessa galeria? A lição de sexta-feira, parte do consenso. Chega um consenso final aqui. E vamos transformar esse momento também nas nossas considerações finais. A fé. Como desenvolver essa fé? É uma coisa assim, fé, Senhor, me dá fé. Como é que eu desenvolvo esse negócio da fé? Pastor César, nesse instante, falou, né? Citou. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que tenhamos esperança, para que nós tenhamos fé. A vida de cada um desses heróis é uma lição para cada um de nós no tempo presente. Você vai perceber, nenhum foi perfeito. Perfeito só foi um, Jesus. Você vai ver erros, você vai ver falhas, você vai ver que em algum momento todos, assim como nós, teve a vontade de desistir, teve a vontade de parar, mas olhando para Cristo, o autor e consumador da fé, eles prosseguiram rumo à coroa da justiça, rumo ao prêmio final. Mostra para mim e para você, como você acabou de citar, pastor, agora é a nossa hora de correr. A corrida agora é minha, a corrida é sua. Dificuldades vão vir? Vai, mas olha para Cristo. Olha para Cristo, olha para a vida de cada um desses heróis. Olha o que eles deixaram para trás para ir em busca do galardão. E o próprio Paulo, ele diz lá em Coríntios, nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para nós é muito maior do que qualquer coisa que esse mundo ofereça. Ok. Mateusão, considerações finais. Como fazer parte dessa galeria, Mateus? Olha, Na tua experiência diária aí, como é que você tem desenvolvido isso? Acho que fé, a gente não pode desenvolver para alcançar a galeria da fé sem conhecer a Deus, né? Tem um trechinho aqui na parte de comunidade que eu achei simplesmente fantástico, então eu faço questão de dar uma lidinha rapidinho. Fé não é assentimento mental. Não é salto no desconhecido não é salto no desconhecido, nem impulso místico do homem religioso. Não é um esforço para conquistar a divindade. Não emana da racionalidade humana. Não é fruto da experiência. Não é herança cultural. Não é resultado da necessidade que o homem tem de superar a si mesmo, de alcançar o além, de manter contato com os seres de outro mundo, de garantir a sua sobrevivência depois da morte. Fé é unicamente dom de Deus e uma dádiva da graça divina aos seus filhos, o meio que Deus usa para dirigir a vida dos seus servos, fazendo-os andar conforme a sua vontade. Então, a fé é o meio que Deus usa para nos guiar.
não é um controle mental. Como eu falei, a fé vem pelo amor, o amor é voluntário. Vem pela meditação. Vem pela meditação. Nada disso. Deus nos ama tanto, que nem fala lá em João 3,16, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, aquele que nele tiver fé nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o maior presente de Deus, porque ele nos ama. Então, por amor a ele também, vamos confiar, vamos caminhar. Temos fé, né, Mateus? Deus nos deu, né? Exatamente. É isso. E aí, vocês dão considerações finais aí? Considerações finais. O pessoal já finalizou muito bem aqui. Eu só gostaria de chamar, então, a atenção para uma coisa. Nós estamos naquela corrida da fé. E a Bíblia diz que nesta corrida, nós precisamos estar olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Só que é o seguinte, eu só consigo olhar firmemente para alguém quando eu estou perto de alguém. A pessoa está aí 50, 100, 150 metros de mim, acabou, eu já perdi a visão, eu não consigo mais vê-la. Então, em primeiro lugar, eu preciso estar ao lado de Jesus, para poder olhá-lo constantemente. E aí, Jesus tem que ser o meu amigo nessa corrida. E como que a gente faz como Jesus como amigo? Amigo gosta de conversar. Quem tem amigo aí sabe, amigo sabe. E aqui, meu amigo aqui, como conversa esse pastor Fabrício? A camarada gosta de conversar. Aí conversa aqui só, né? E conversa. Eu falo, você fala, eu falo, você fala. E é assim que a gente se comunica com um amigo, com Jesus. Eu posso ouvir a sua voz através da palavra de Deus. E eu falo com ele através da oração. Isso vai aumentar, aprofundar, não digo aumentar, aprofundar a minha fé ainda mais nesse Jesus que vai estar do meu lado, olhando firmemente para ele. E um dia vamos poder contemplá-lo face a face. Amém. E quer manter viva a sua fé? Fale dele também para alguém. Fale dele de você, tá bom? O máximo que você puder. Aqui ele vai falar assim: consagre-se a Deus pela manhã, faça disso a sua primeira atividade e ore, toma-me, ó Senhor, para ser inteiramente teu. Deponho todos os meus planos aos teus pés, usa-me hoje para o teu serviço, fica comigo, e tudo que eu fizer seja operado em ti. E aqui a lição falou, achei legal, essa é uma escolha diária. Então, quer fazer parte dessa galeria, faz como todos fizeram, foi a recomendação de Deus para Josué, né? Mantenha firme sua meditação da palavra de Deus, medita de dia, de noite, e fale dela para outros também. Então, se mantenha firme assim, acredite, você também já está fazendo e vai continuar fazendo parte dessa galeria da fé. Obrigado aí pela paciência, pela participação também de vocês aqui, tá? Opa! Eu queria pedir, pastor Casimiro, faz uma oração final pra gente aí. Faremos sim. Oremos. Grandioso e eterno Deus, maravilhoso Pai que habita nas alturas dos céus, agradecemos ao Senhor por mais um estudo da Tua Palavra. Amém. Agradecemos nesse momento, Pai, por cada mensagem que o Senhor tem trazido às nossas mentes e aos nossos corações. Mas te pedimos, acima de tudo, Pai, que o Senhor continue a cada dia sendo este autor e consumador da fé de cada um de nós. Amém. Te pedimos, Senhor, a confiança para que possamos também fazermos parte desta galeria. Amém. Mesmo diante das dificuldades e das provas que venham sobre nós, venhamos confiar, venhamos acreditar. E como os heróis do passado, pela fé, também possamos triunfar. Amém. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, pastor Casimiro, obrigado pela oração, pela presença também aqui. Foi muito bom ter você aqui, tá? Ok, pastor, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui no Contexto Podcast. Aê! E aí, brother, obrigadão mais uma vez. Deus abençoe. Agradeço. Continue te usando lá na tua comunidade, na tua igreja, tá bom? Amém. Muito bom, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E mais uma vez ele aqui. Obrigado, Cezão, você é demais, hein? Tamo junto, meu amigo. Muito Sempre bom, que precisar. muito top. Eis-me aqui. Foi muito bom. Eu vou. Aí sim. Só pra ficar legal. Caleb, você vai. Caleb, Eu vou. Caleb. Eu sou, mano. Mas aí eu vou. Bom, gente, estamos finalizando aqui mais um podcast no Contexto. Queremos agradecer você também que nos acompanhou até agora e queremos desafiar você também a manter seus olhos fixos aí, sem olhar para o lado nem para o outro, no seu autor e consumador da fé. Compartilhe esse material. Além de compartilhar também, não esquece de nos seguir nas redes sociais e o mais importante de tudo, seja uma referência viva, agora, atual. Chegou a hora da gente correr, chegou a nossa vez. E não esqueça, se ele chegou no final, a gente também pode chegar lá. Que Deus te abençoe e até nosso próximo encontro. Tchau.